do Fardo para ela se apresentar. E você... Oi, Ah, Fê! que Tudo bom! bom? Tudo bem, e você? Tudo Que ótimo. bom, que Obrigada por bom. estar aqui. Ah, eu que agradeço o convite, que honra estar aqui com você, especialmente com você, né? Que bom estar aqui para a gente Pois falar desse é, assunto que está sendo tão necessário, né, nesse momento. muito. Pois é, para quem Que não bom. sabe, a Fê é minha doula. Eu estou de Verdade. 30 semanas, Um barrigão. tá um barrigão. Sim, E, tá enfim, linda. obrigada. Enfim, tô passando por isso, né? E aí a gente Sim. conversando sobre o que a gente fala, a gente pensou em um monte de assunto e a gente falou, eu acho que nesse momento especificamente a gente tem que Aham. trazer informação para as pessoas, né? Uhum. Sobre esse assunto, porque são muitas dúvidas e Sim. enfim, se apresenta, fala um pouco de você, do Bom. fardo, e depois a gente começa. Legal. São muitas dúvidas. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas. Eu espero que eu Sim, consiga. Mas se eu não conseguir, eu prometo que eu volto depois para falar um pouco mais. Meu nome é Fernanda Melino. Eu sou doula. Eu sou uma das coordenadoras do Fardo de Ternura. Nós somos 5 no total. O Fardo de Ternura é um grupo de apoio e assistência à gestação, parto e pós-parto. Então, a gente acompanha mulheres desde a gestação até o pós-parto, com serviços de doulagem, cursos para gestantes e casais grávidos, cursos para famílias, acompanha as mulheres na amamentação, no desmame, no retorno ao trabalho. E a gente está aí nesse ativismo pela humanização do nascimento, né, e do parto, para que as mulheres sejam cada vez mais respeitadas nas suas escolhas. Então, nosso papel é esse hoje. Temos Camille, que é a fundadora do Fardo de Ternura, Tamara, Luara e Renata, que estão agora descansando, enquanto eu estou aqui trabalhando. que bom, Mas é que isso. Então, bom. quem quiser pode seguir a gente lá, que vai ser incrível. Temos muito conteúdo Isso, legal, assim, sobre gestação e pós-parto também. Vale a pena. sim. Uma coisa Vamos que lá. eu vejo, assim, né, que por experiência própria, né, Uhum. quando a gente fica grávida, o nosso psicológico ele muda muito, né? Acho que Sim. muito por causa de hormônios também, né? Uhum. É uma coisa Pela própria fisiologia, né? fisiológica. Sim. E, enfim, também por todas as ansiedades que vêm, né, de uma forma geral, Sim. medos e dúvidas e não sei o quê. E Expectativas, né? Frustrações. expectativa, exatamente. Às Sim. vezes é o momento mais desejado da vida de uma mulher, né? Uhum. E aí, passar por uma gravidez no meio dessa situação que a gente se encontra, né, de pandemia, que você Uhum. tem que ficar em casa, que você não pode Sim. compartilhar a sua gravidez com as pessoas que você gosta. Sim. E, enfim, é bem difícil, assim, não pode ir na praia, né? Para quem mora perto da praia, não pode ir na praia, não pode Não sair. tem o corpo admirado, né? Porque o corpo grávido é um corpo muito admirado. A mulher fica incrível, né? O cabelo fica lindo, a pele fica maravilhosa. Todo mundo quer pôr a mão na barriga. Então tem Sim, essa privação também, né? Assim, desse contato, desse olhar das pessoas próximas, né? Assim, que vão sempre estar elogiando. Que linda, essa barriga está crescendo muito. É diferente, né? No momento de pandemia tem essa questão emocional que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque tem muitas expectativas que estão sendo frustradas, né? Então, por exemplo, mulheres que planejaram ensaios fotográficos, que planejaram ter uma doula no parto, né? E às vezes essa doula está com algum sintoma, ou a própria mulher está com sintoma, ou o obstetra está com sintoma, né? A equipe está com sintoma. Então, todas essas frustrações, esses medos, o medo de contágio, o medo de transmissão para o bebê. Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu não vou? Então, tudo isso vem gerando muito medo, muita ansiedade e frustrações mesmo na gestação, que antes a gente não pensava nisso, a mulher não pensava nisso, né? Então, todo mundo saía para fazer um enxoval, né?
viajava para fazer enxoval, ou descia na loja para comprar alguma coisa. Agora está tudo Sim. muito mais restrito. Então, a gente tem observado que as mulheres estão sofrendo, assim, as grávidas principalmente, estão sofrendo mais com as questões emocionais, das frustrações, né? Em virtude da pandemia, né? Insegurança, né? Será que meu obstetra vai continuar fazendo meu pré-natal? Não vai? Quando vou fazer um exame em um lugar muito fechado, como vai ser isso? Será que eu vou contrair ou não vou? E a gente tem visto o número de casos em gestantes aumentando, então isso vai gerando mais medo, mais ansiedade, e as mulheres ficam mais fragilizadas, né? Pois é, na Thaís aqui já são tantas preocupações, tantas coisas a se pensar, né? E mais isso, né? Exatamente, exatamente. Mais isso Mas tudo, né? Porque é bastante coisa, não é pouca coisa. a minha dica, assim, né? Dica, né? Mas o que eu tenho feito é, eu acho que já é inclusive um treinamento assim para maternidade, né? Que é aceitar que a gente não tem controle e viver um dia de cada vez. Sim, sim, Sabe, é assim, é claro que a gente quer ter tudo no nosso controle, né? Quem vai ser minha equipe, como é que vai ser meu sim, parto e não sei o quê. Então é bom você ter um plano B, um plano C, um plano sim. D, porque a gente sabe que pode acontecer, né? Que Pode, pode ser o obstetra que você sempre sim. sonhou, se contamina na semana do Pode, seu por exemplo, parto. você planejar um parto domiciliar e você ter um sintoma uma semana antes. E aí tudo aquilo mudar, né? Pode você ter Uhum, visto um montão de vídeos de mulheres parindo na água, pensando, quando eu tiver o meu bebê, eu também gostaria muito de ter essa possibilidade de ter a água ali para parir e tal. E na hora você não vai poder usar a banheira, né, para o bebê nascer. Então a gente vai falar uhum. um pouco sobre isso mais para frente, mas são Sim, muitas frustrações. O que a gente sugere, assim, é que a gente não entre em pânico, né? Não precisa entrar em pânico. As mulheres precisam ter cuidado, cautela, realmente, né, sair quando for necessário, enfim, várias recomendações que a gente vai falar ao longo da live, mas aproveitar esse momento para se conectar com o bebê, né? Um momento que talvez você tivesse trabalhando pra caramba, sem tempo de praticar uma atividade física, e agora o horário está um pouco mais tranquilo para algumas pessoas, né? Principalmente para as que não têm filhos. E aí fazer né, melhorar essa conexão, fazer uma atividade física em casa. Falando em filhos, eu tenho 2 filhos e pode ser que algum deles em algum momento apareça aqui na live para tá vocês ótimo. conhecerem. Então vocês escutem lá embaixo. Mãe! Vida real, né, gente? Vida real. A Ingrid acabou de colocar aí, foi uma mulher que eu doulei incrível, né? A Olivia tem 9 dias de vida, nasceu na Olha, madrugada da segunda bem-vinda. passada. E ela não pôde realmente ter na água, mas foi um parto incrível. Ela teve que sair da água, passou o tempo todo lá que poderia, né? E quando Sim, começou a sentir os puxos espontâneos, ela saiu e nasceu. é. Eu acho que é isso, assim, a gente já pensar nessas possibilidades todas para a Sim, gente não criar uma expectativa enorme e na hora se frustrar, né? sim, Porque é isso, gente, assim, tem coisas que a gente não pode mudar. Isso é o tipo de coisa que a gente não pode mudar. Então, sim, assim, é mais fácil aceitar e tentar lidar com isso, né? sim, De uma forma que você fique bem, né? Que isso não te puxe para baixo, sim. porque não foi na água como você imaginou, mas foi incrível, foi do jeito que foi, né? Sim, foi E respeitoso, né? foi Assim, acho que é um respeitoso. caminho que todas as mulheres devem fazer nesse momento é buscar equipes que possam respeitar todas as escolhas que sejam possíveis, porque a gente tem escolhas que não são possíveis, né? Em Isso. momentos de emergência, enfim. Mas buscar uma equipe que possa respeitá-las, que tenha uma atuação baseada em evidência científica, principalmente neste momento, né? Para que também não seja retirado delas direitos que elas, né? Que a gente demorou tanto Sim. para conquistar, né? Vamos É, combinar, né? aí Foram muitos tá na anos aí. pandemia, então vai Exatamente, lá. como por exemplo o direito ao acompanhante, né? Então, já que a gente está na pandemia, o acompanhante não pode entrar. Esse direito ele ainda não foi retirado. A gente lutou muito por Uhum. ele, né? Então, procurar uma equipe que possa respeitar as mulheres nesses desejos. Isso é muito E importante. conhecer os seus direitos, né? Eu acho que Conhecer seus direitos. é muito importante, assim, você e a pessoa, seu companheiro ou companheira, quem está com você, saber quais são os direitos para se acontecer alguma coisa na hora, num Sim, hospital, ou onde você estiver tendo parto, você possa falar, não, mas ó, eu sei que eu posso entrar
Que a Sim. grávida, no caso, Não tem provavelmente não condições tem de falar. condições. Mas quem tá com ela, né, Sim, pode sim, fazer esse papel de mensageiro e falar, com não, eu certeza. sei que a gente tem direitos, né? Existe uma lei, a Lei Existe uma 11.108, lei. se não me engano. É a lei do acompanhante, é uma lei federal. Todas as mulheres têm direito a um acompanhante da sua escolha, desde o trabalho de parto, parto e pós-parto. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser qualquer pessoa. E essa lei ainda não E foi revogada, assim como a lei das doulas, que a gente exato. tem, ela é no âmbito estadual, né? Ela ainda também não foi revogada, então as mulheres têm todo o direito de ter a sua doula nesse momento, né? A gente ainda não tem nenhum tipo de Exato. restrição. O acompanhante não substitui a doula. O A mulher tem acompanhante, direito dos dois. sim, o acompanhante não substitui a doula, são duas pessoas diferentes no cenário. A doula é uma profissional da assistência e o acompanhante é o acompanhante dessa mulher. O papel deles é Uhum. totalmente diferente. A doula tem técnicas, faz cursos, enfim, para manejar o trabalho de parto ali junto com a mulher, né? Intervir se for necessário. E o acompanhante é quem vai dar o apoio emocional, é o apoio que, né, de segurança daquela mulher, é quem conhece muito aquela mulher. Uhum. Então, os papéis são bem diferentes. A doula é uma profissional. A doula não é uma profissional que só faz massagem, por exemplo, durante o trabalho de Sim, parto. E a doula também não tem um envolvimento emocional como acompanhante. Então, num exato. momento de dificuldade, é claro que a gente se envolve. Eu nunca te vi pessoalmente, mas eu tô te olhando Pois aqui, é, parece que eu te conheço há muito tempo. Eu isso sei é um montão de coisa engraçado. da sua vida, né? A gente se É, envolve emocionalmente, é óbvio. Mas a gente, no momento do trabalho, consegue separar muito bem para conseguir intervir onde precisa. Essa é a grande diferença da doula do acompanhante. uhum. Então, mulheres grávidas e acompanhantes de grávidas, vamos falar aqui depois também Uhum. de onde buscar informação confiável, Sim, né? sim. Fugir das fake news. Ótimo. E a Vanessa está falando aqui, os Os hospitais estão hospitais estão exigindo exigindo. são. Tem alguns hospitais que não estão deixando doulas entrarem, né? Tem. Na verdade, é uma decisão arbitrária, né? E a doula não é acompanhante. É importante a gente colocar isso bem definido. Assim, doula é uma profissional que tem uma função técnica ali, não técnica como a função do médico ou da enfermeira obstétrica, mas ela é uma profissional que vai atuar com o restante da equipe. Acompanhante, é uma outra pessoa no cenário do parto. Exatamente. E, Outra enfim, pergunta. médicos Médicos obstetras obstetras. aceitam bem a presença de doula. Os obstetras e enfermeiras que acompanham o parto respeitoso, eles sim aceitam muito bem a nossa presença, sabem qual é a nossa função, sabem dos benefícios que a nossa presença traz para as mulheres. Aquele médico obstetra ou médica, né, que não aceita doula, não tem uma conduta respeitosa, né? Porque se não respeita o desejo da mulher de ter uma doula, não tem uma conduta respeitosa. Porque a Quem doula, gosta né, da gente, como você quem já gosta da falou gente muito indica a bem, gente. como você já falou muito bem, a doula ela é uma profissional da grávida, da mulher. Uhum, Então, exatamente. se o médico ou a equipe não aceitam a doula, eles não estão respeitando o direito daquela grávida de ter Sim. a doula, né? Perguntaram o que é doula, eu vou falar rapidinho para a gente Sim, seguir no explica o assunto. que é doula. Doula é uma profissional que fornece suporte físico e emocional, além de promover educação perinatal, que é levar muita informação para a gestante sobre todo esse processo da gestação, parto e pós-parto. Então, ela é essa profissional que acompanha a grávida durante todo esse processo, favorecendo posições durante o trabalho de parto, oferecendo massagens, dando suporte no pós-parto, dando suporte na gestação com informação. Então, a doula é essa profissional que vai estar ali coladinha com a grávida. E é uma pessoa que te ajuda muitas vezes, no meu caso, por exemplo, né, a definir qual vai ser o Seu rumo? seu rumo, né? Qual equipe você vai Sim, seguir. Ela não tem vínculo com as equipes médicas, né? sim, Então, exatamente. se você está com uma equipe que faz mais parto hospitalar e você quer fazer um parto domiciliar, aonde buscar informação, a doula pode te ajudar, Sim, ela é né? responsável por apresentar o cenário obstétrico, né? Ela apresenta o cenário obstétrico para a que a mulher possa fazer a escolha que ela quiser. Parto hospitalar, parto domiciliar, mostra quais são as equipes que estão disponíveis, enfim. Ela Sim, tem essa função, recomendo, sim. gente.
Tenham Recomendo. doulas. Grávidas merecem doula, se ela Grávidas quiser, óbvio. merecem. Bom, então vamos seguindo, né? Vamos entrar no assunto. No início da pandemia, vou até tirar o casaco aqui que eu fiquei com calor. Eu No fiz até início umas da... anotações aqui para essa live, ó, para não esquecer nada. Boa! Eu também dei uma estudada. No início da pandemia, as grávidas não estavam no grupo de risco, né? E depois elas entraram no grupo de risco. Sim. O que que aconteceu? aconteceu? Por que isso aconteceu? O que significa estar no grupo de risco? Sim, ó, é que importante muda? a gente falar que o risco de uma grávida contrair a doença é o mesmo de qualquer pessoa. Então, se eu estiver no mesmo ambiente que você e tiver uma pessoa contaminada, o nosso risco é igual, tá? O que faz a gente ser diferente? Na verdade, hoje não tem nenhum estudo ainda que diga que a grávida tem uma questão importante que faz ela ser mais suscetível a desenvolver a doença na forma grave, né? Mas começou a ter alguns relatos de mortes em grávidas, em gestantes. E aí o Ministério da Saúde começou a pensar, bom, acho que a gente precisa olhar para isso, né? Então a gente teve lá no início mortes de gestantes e de puérperas. Então a gente precisa, o Ministério da Saúde incluiu essas mulheres. Hoje o que a gente sabe é que a grávida ela tem o risco de contrair uma doença viral, por exemplo, uma gripe maior. Então, sabendo disso, ela foi incluída também por isso, né? Então, é um vírus respiratório que tem uma condição que pode afetar mais mulheres grávidas, que pode trazer mais sinais e sintomas graves em mulheres grávidas. Junto com isso, a gente tem uma condição anatômica da gravidez que vai diminuir a ventilação pulmonar, que é o crescimento do abdômen. Isso faz com que o tórax da grávida fique menor e o pulmão expanda menos. Então, isso faz com que se ela contrair o vírus, ela pode ter uma dificuldade respiratória maior por causa dessa hipoventilação pulmonar. Por isso que as grávidas hoje, todas, né, não só lá no início, só as grávidas de alto risco, que já são aquelas que têm comorbidades, então as hipertensas, as que têm pré-eclâmpsia, as diabéticas, elas eram de alto risco e entraram no grupo de risco. Hoje, em decorrência do número de casos aumentado, tanto as mulheres grávidas que são de gestação de alto risco, quanto as de risco habitual, estão incluídas nesse grupo de risco, que na verdade eu gosto de falar mais que é um grupo de prevalência. Porque hoje todo mundo tem risco. Sim. Lá no início, só morriam os velhinhos e os doentes crônicos. Hoje a gente já tem estudos que falam sobre mulheres e pessoas com 40 anos, crianças, independente de ter fator de risco ou não. Então eu acho que é um grupo de prevalência, onde acontece mais, mas não é que não acontece nos outros grupos, né? Claro. Acontece em menor incidência. Então foi por isso que as grávidas entraram no grupo de risco, né? Por essa condição viral, né? De ter uma potencialidade maior para contrair o vírus, né? E também por essa questão anatômica. Não se sabe ainda se a grávida traz alguma condição da gestação que possa favorecer a gravidade da doença. Isso está em estudo ainda. Tá? Mas basicamente por isso. É difícil, né? É tudo muito novo e tudo muda o tempo inteiro, né? Então, sim, exatamente. É muito difícil a gente conseguir ter estudos e já resultados, assim, né? Sim, é muito difícil. Ainda já tem bastante estudo, né? Mas os estudos têm um N pequeno, que é um número de mulheres avaliadas ainda pequeno. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão ouvindo alguém falando, além de mim? Eu tô ouvindo um barulho de televisão, eu acho, ao fundo. Então deixa eu mudar aqui de lugar, porque eu tô numa live e meu marido também está numa live. Eu vou mudar de lugar. Por isso que eu falei das crianças, porque se as crianças chegarem aqui, vai dar ruim. Os dois pais nas lives, né? Os dois pais em live. Mas vamos lá, acho que aqui vai funcionar melhor. Dani, a gente vai falar de transmissão vertical daqui a pouco? Ah, vamos falar sim. Vamos falar sim. Melhorou, Fê? Beleza, vamos lá. Bom, então, na verdade, é mais uma precaução. Sim. Que as grávidas elas já têm uma vulnerabilidade natural para contrair vírus, doenças respiratórias e... Exatamente. Enfim, foram colocar... E acho que você botou a câmera... Pronto. Aí, voltou. Marielle. Marielle presente. Marielle presente. Aquele ali é o cantinho de brincadeira da minha filha. E ela pediu pra botar a plaquinha ali. Falei, tá bom, pode botar. Que linda. Helena.
É isso aí. E o que que mudou, assim? O que que você vê que mudou na vida das grávidas e das pessoas que estão em volta das grávidas com essa entrada no grupo de risco? Ou não mudou Uhum. nada, na verdade, tanto Bom, para as grávidas? mudou bastante coisa, né? Então, assim, muitas mulheres hoje estão trabalhando em casa. É, Uhum, no início lá também tinha uma recomendação, ainda tem uma recomendação para se afastar do trabalho só as mulheres que eram grupo de risco, né? Que tinham comorbidades. E hoje a gente, apesar de não ter mudado essa recomendação, pesquisadoras que eu vou citar aqui daqui a pouco, elas recomendam que todas as gestantes sejam afastadas do trabalho, independente da idade gestacional, principalmente aquelas que trabalham na área da saúde ou que lidam com o público direto. Então, isso foi uma coisa que mudou, né? Grávidas, a hum, maioria das grávidas não deveria estar trabalhando, todas as grávidas não deveriam estar trabalhando na rua, elas deviam estar em casa. Uma outra coisa que mudou foi o que a gente falou, né? Essa limitação de movimento. A mulher não pode sair mais como saía antes, né? Para ir ao mercado, para fazer várias coisas. Ela precisa de uma rede de apoio externa maior do que ela tinha antes. Então, isso foi uma coisa sim. que mudou também. Para as puérperas, mudou muito porque as visitas nas maternidades estão suspensas. E a gente Uhum, também recomenda que as visitas em casas estejam suspensas, né? Pelo menos nos primeiros 15 dias, que é onde a gente vê uma prevalência maior de morte de por mulheres em pós-parto. Então, uhum, essa rede de apoio também, ela pode ajudar de uma outra forma. Eu tenho gostado sim. bastante de falar sobre isso, porque às vezes a rede de apoio se sente incapaz por não estar presente dentro da casa da puérpera, da mulher no pós-parto. Mas ela pode mandar uma comida congelada, ela pode passar na portaria, pegar as roupinhas do bebê, lavar e deixar de novo. Né? Existem outras formas de ajudar essa mulher, né? Lavar a Uhum. roupa da mulher, né? Juntar aquela cesta, deixar lá na portaria, alguém pega para lavar. Então, essa rede de apoio pode ajudar de uma outra forma, né? Deixar um doce um dia à tarde, um bolinho na portaria. Um Isso vai carinho, um fazer. afago. Mas isso mudou. A forma como a rede de apoio atua mudou, a forma de trabalho mudou, a locomoção das mulheres mudou, né? Então teve um impacto importante na vida das mulheres Uhum. aí, grávidas, Sim, sim, é verdade. Tem né? sentido isso. E bom, e mesmo evitando, né, sair, o que que acontece, né, caso uma mulher Uhum, grávida se contamine? O que que a gente tem hoje de evidência, né, uhum, que aumenta o risco sim, dela? A gente já falou sobre a vulnerabilidade natural, né? Mas assim, caso aham. ela se contamine, o que que pode acontecer? A mesma coisa que acontece com as outras pessoas, né? Então, os sintomas são os mesmos. Uhum, Febre, tosse, perda de olfato, enfim. É importante a gente falar, antes de eu falar sobre isso, que é considerado suspeito, né? Ou suspeita, qualquer mulher que tenha sintomas, que tenha resultado positivo ou que conviva na mesma casa de alguém que esteja com sintomas ou com resultado positivo. Então, só o uhum, fato de você morar na mesma casa de uma pessoa que teve sintomas, mesmo que você não tenha tido sintomas, você é considerada suspeita, né? Então, é bem legal a gente falar sobre isso, porque às vezes acha que é só porque teve sintoma que é né, Covid positivo. Não, quem não teve sintomas, que convive com alguém em casa, também é considerada suspeita, né? Então, a mulher, ela tem esses sintomas, né? Febre, tosse, perda de olfato, os mesmos sintomas, mas começou-se a observar uma possibilidade de um trabalho de parto prematuro, né? Então, ou um trabalho de parto prematuro ou uma interrupção prematura da gestação. Porque vamos supor que ela contraiu o vírus com 32 semanas e evoluiu para um quadro grave, está entubada. Isso faz com que a ventilação dela diminua e, consequentemente, o bebê receba menos oxigênio. Então, é mais saudável interromper a gestação naquele momento do que o bebê, por exemplo, ficar em sofrimento fetal crônico e até ir a óbito intraútero. Então, isso foi uma coisa importante. Então, tem se observado nascimentos prematuros, né? É o que mais tem se aumentaram observado. os Aumentou a prematuros. incidência, aumentou a incidência, mas por causa disso, por causa da necessidade de interrupção precoce da gestação. Então, isso é importante a gente falar, né?
qualquer sintoma que a grávida tenha, é importante ela, ou que tenha alguém na casa dela que teve sintomas ou com diagnóstico positivo, ela precisa contactar a equipe, né? Ou entrar em contato com o SUS, né? Naquele aplicativo do coronavírus do SUS, ou entrar em contato com a clínica da família perto da casa dela, para comunicar a ocorrência. Sim, e para ir acompanhando, né? Exatamente, Porque a evolução da justamente, doença. exatamente, pode prejudicar o feto, a gente ainda não sabe, né? Ainda não, Uhum. os estudos ainda não afirmam, né? Não podemos afirmar que Sim. existe essa transmissão, né? Não, a gente Mas tem. Ó, já tá chegando alguém aqui que me oferecendo uma balinha. Eu falei que ia chegar alguém. A gente tem um caso relatado de transmissão vertical, mas que não é suficiente para a gente dizer que a transmissão vertical acontece. Tá? Então, muitos estudos aí sendo feitos ainda sobre isso. É isso, a gente também não sabe ainda sobre malformação, né? Não existe ainda nenhuma relação com o trimestre da gestação. Se eu contrair no primeiro trimestre, no terceiro, no segundo, a gente não tem essa relação ainda. E não tem nenhum registro de bebê mal formado por causa da contaminação pelo SARS-CoV-2, né? e tem muitos casos de mulheres grávidas que contraíram, deram positivo Sim. e Ficou tudo melhoraram, bem. ficou tudo Uhum. bem e o feto Tiveram alta, aparentemente né? tiveram alta e o feto estava Exatamente. bem, nasceu bem e estava negativo. Exatamente. São casos isolados, assim, que a gente escuta, né? Então, por exemplo, semana passada um obstetra amigo meu falou que com 33 semanas precisou interromper uma gestação de uma grávida, com sintomas de um bebê que estava em sofrimento fetal. Então, precisou interromper. São casos bem isolados ainda, não dá pra gente fazer um apanhadão e falar, né, assim, com muita certeza sobre tudo que tem acontecido. Mas é importante a gente tomar cuidado. Sim, claro. Mas então a gente só pode falar sobre hoje, né? Porque amanhã já Hoje. podem surgir novos estudos e novos casos. Mas o que a gente pode falar hoje, então, de Uhum. transmissão, né? De estudos que comprovem ou não alguma transmissão vertical da mãe para o feto, é que não se pode confirmar ainda que Não existe se essa pode transmissão. confirmar. A gente já viu estudos com placentas com Covid positivo, né? Positivadas para Covid, mas não foi possível ainda estabelecer se parou na placenta ou se passou para o feto. Quando o bebê nasce, eu fico pensando nisso, assim, como que a gente vai fazer esse estudo? Vai ter que tirar o bebê, antes de qualquer pessoa tocar, alguém vai ter que colher o sangue do bebê. Porque qualquer pessoa ali pode contaminar. Passou para a mão do pediatra, pode contaminar. Sim, Passou para o colo da mãe, pode contaminar. Então não dá pra gente falar que foi uma transmissão vertical, né? sim. Não tenho tanta certeza, assim, mas já foram avaliadas placentas positivas para Covid. Por isso a manipulação da placenta, nesse momento, não Isso é que eu ia te recomendada. perguntar. Isso que eu ia te Não é perguntar. recomendada. Tem gente falando até que o print da placenta feito dentro da sala de parto, né? Essa manipulação da gente pegar a placenta, fazer um Fazer carimbo, um que é normalmente o que a gente carimbo, né? faz. Tem gente falando que já não é recomendada. Então, mas As, também já tem gente maternida... estudando. As maternidades já não estão deixando mais que as mulheres levem a placenta Não. para casa, né? Porque antigamente você podia levar a sua placenta, né? É. Agora não Não pode pode mais mais. levar. Mas então Não. eles estão restringindo até a manipulação, tipo, ninguém pode. Eles não restringem, não tá. Por enquanto, pelo menos os partos que a gente acompanhou pelo coletivo do Fardo de Ternura, ninguém restringiu a manipulação. Você não pode encostar na placenta, pelo contrário, né? A placenta fica ali para quem quiser pegar. Mas a recomendação não oficial, não tem nenhum estudo que diga isso ainda. A recomendação não oficial é que a gente não faça manipulação da placenta pelo risco de contaminação, né? 25 semanas de gestação. Deixa eu ver aqui. Aqui. Voltando a abrir nas lojas, minha chefe pediu para confirmar com a médica se estou autorizada a voltar a trabalhar. Sou recepcionista e estou com 25 semanas de gestação. Então, não existe nenhuma recomendação oficial ainda, no seu caso específico, né? Mas eu ia até anotei aqui que eu achei bem interessante, que eu ouvi numa live de uma obstetra que eu vou citar aqui depois, que tem um artigo na CLT, que é o 394A, que diz que todas as gestantes não podem trabalhar em local insalubre.
Então a gente consegue, né? Essa obstetra falou que eles estão conseguindo afastar todas as gestantes baseados nesse artigo da CLT 394A. Mas o ideal é que nenhuma gestante saia para trabalhar e que faça home office. Então, se você for necessário, falar com a sua obstetra para... Ela pode usar o CID, tem um CID bem específico para isso, mas ela pode usar esse artigo 394A da CLT, que fala sobre gestantes trabalharem em local insalubre. E a gente considera que o que a gente está vivendo aí é uma insalubridade, né? Insalubridade. Você não tem como garantir que o local não vai estar contaminado. Principalmente uma recepcionista. Estúdio de tatuagem. Totalmente. Não, estúdio de tatuagem deve estar fechado nesse momento, né? Não deve nem estar funcionando, não é uma prioridade. Não é prioridade. Mas não sei se vão abrir na sua cidade. Sim. Se vão abrir... Estão abrindo academia, né? Vai saber, né? Enfim. Bom, e Fê, falando de fontes de informação, então, eu acho bem importante isso, né? Sim. Depois eu vou anotar, vou deixar num post aqui todas as referências, né, que a gente falar aqui. Mas a gente está tão bombardeada de informação, né? Grupos de WhatsApp, Instagram, não sei o quê, que como você busca uma informação de confiança, né? Se você está com dúvidas e você quer se atualizar, saber dos últimos estudos, saber se você deve fazer alguma outra coisa, né? Se você está grávida. Qual é a melhor forma de evitar as fake news e buscar informações confiáveis? Bom, a primeira coisa que eu vou sugerir para todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir essa live depois antes de replicar qualquer informação, busque a fonte dessa informação. Porque uma vez que você passa essa informação por WhatsApp, pronto, essa informação já pulverizou e por mais que você depois volte e avise que é fake news, já era. Já foi. Já foi, né? A gente já perdeu o controle. Então, a primeira coisa é buscar... Saiu em tal plataforma, né? Vamos supor, na Folha de São Paulo, que as gestantes saíram do grupo de risco. Vai lá na fonte, lá na Folha de São Paulo, no site da Folha de São Paulo e busca essa informação. Não é Covid. É bala. É só um engasgo de bala. Então, a primeira coisa que eu sugiro é isso. Busque na fonte real, né? O dado e a informação. Isso assim, é uma dica para qualquer, né, gente? Para qualquer informação, vamos combinar, né? Vamos combinar que assim, a gente está num momento bem delicado, né? Político também, político, né? Fake news. Então, assim, qualquer informação que você receba, eu sei que a gente fica numa ânsia de contar para as pessoas uma coisa nova que você descobriu, mas vamos buscar as fontes, né, da informação que a gente está repassando, né, para a gente realmente saber se aquilo é verdade e não passar uma informação falsa e gerar um medo, às vezes, um pânico desnecessário, um pânico de uma notícia como, por exemplo, aconteceu com a cloroquina, né? Lá no início da pandemia, soltam uma fake news falando que o remédio cura qualquer coisa e as pessoas que realmente precisavam ficaram sem acesso ao remédio, né? Enfim, tem tudo isso que aconteceu. Mas então, a primeira coisa é isso, buscar a fonte da informação. A gente tem hoje o Ministério da Saúde, que é uma fonte segura, nunca saberemos nesse contexto político que a gente vive, mas é uma fonte que a gente também precisa ter um filtro, não dá para confiar 100%. Eu confio em pesquisadoras, em quem está pesquisando, em quem está na linha de frente, em quem está trazendo essa informação baseada em evidência científica, né? Que é o mais importante. Então, hoje, no Fardo de Ternura, no Instagram do Fardo de Ternura, a gente só coloca informação que a gente tem segurança da fonte. E onde a gente busca essa informação? A gente busca essa informação em todos os manuais das instituições internacionais, então, da Academia da Escola Americana de Obstetrícia, no Royal College, que é inglês, enfim, de todos os guidelines internacionais, mas a gente busca em 2 lugares específicos, que são no Instagram da Maíra Libertar, que depois você pode deixar aí, eu posso te mandar. Maíra Libertar é uma enfermeira obstétrica, pesquisadora, e ela criou um site, chama covid19obstetricia.com, se não me engano, você paga o acesso, a gente paga esse acesso,
e lá ela coloca todos os resumos e todos os artigos mais novos com relação à obstetrícia. Então, ela faz um compilado de todos os dados, ela acabou de sair um artigo, ela já faz um desenvolvimento textual sobre aquele artigo, lá é um lugar muito seguro. E tudo que ela põe no Instagram dela tem referência bibliográfica. Melânia Morim, que alguém citou aí, Michele citou, Sim. né? Obstetra, Melânia, pesquisadora, maravilhosa. doutora, maravilhosa, tá sempre trazendo informação de qualidade também. São pessoas que a gente, no Fardo de Ternura, confia. É claro que vão haver opiniões divergentes, até com essas pessoas que a gente procura, né? Que a gente procura informação. Mas a gente sabe que as fontes de onde vem a informação são seguras. Então, se você tá grávida, tá ouvindo a gente, eu acho que é importante seguir a Maíra Libertar, que tá sempre trazendo informação. Pode seguir o Fardo de Ternura também, que todas as nossas informações também são baseadas nesses guidelines, né? E nos sites, nesse site da Maíra e da Mariane. E a conta da Melânia Morim. Tem outras obstetras também, mas que é basicamente quem está fornecendo muita informação nesse momento atualizada são as duas, fazendo lives com frequência, enfim, tirando dúvidas. Uhum. Então é isso, gente. É buscar pesquisadoras, buscar a fonte da informação, não sair repassando qualquer informação que você receba, checar, né, se é verdade. Exatamente. E não ter gerar uma um doula, pânico, né, que te né? passe Ter uma informações doula, confiáveis também. isso, e grupos, né, de grávidas que você possa também tirar dúvidas e trocar informação. Exatamente. Enfim. É importante também seguir pediatras que estejam alinhados com essa conduta, né? Com essa conduta, né, baseada em evidência científica. A gente vai falar sobre a amamentação e tal. Sim, Legal. é verdade. É engraçado que, assim, isso teoricamente, todos os médicos, né, teoricamente, deveriam estar sempre baseados em evidências atualizados e baseados em evidências científicas, né, e não colocando uma opinião pessoal acima. Mas o que a gente vê hoje em dia, né, no cenário político brasileiro, é que você não pode confiar em qualquer sempre tem um viés no meio informação. Ali, né? Nenhuma informação ela vem imparcial, né? Então, em quem você votou? Né? Você acredita que a cloroquina funciona para Covid? Já faz umas perguntinhas assim. Essa é uma informação interessante, né? Que eu falei do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde agora lançou uma nota sobre o uso da cloroquina. Gente, e a gente sabe que não tem estudos que comprovam o uso da cloroquina. Não tem nenhum médico no Ministério da Saúde atualmente, né? Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Só tem militares, né? Exatamente. Então, independente da sua posição política, não tem nenhum técnico, né, que possa realmente dizer que a maioria das informações... decisões, com certeza, estão enviesadas. Então é muito importante buscar informações Sim. em fontes confiáveis. Em quem você votou é ótimo. Aqui no Fardo de Ternura, quando a gente vai solicitar algum serviço para alguém, é a primeira pergunta que a gente faz. Eu acho importante a gente estar trabalhando, ter profissionais trabalhando com a gente, alinhados, né, com o que a gente acredita. E não tem jeito, isso é uma coisa que diz muito sobre, né? Eu até estava lendo sobre essa coisa da cloroquina, que fizeram estudos, né, de uso em grupos, mais de 96 mil pessoas, e, na verdade, além de não ser comprovado a eficácia para a melhora de quem estava doente com Covid, morreram mais pessoas que usaram. Então, assim... É grave, isso é muito grave. Não é uma solução milagrosa, né? Achamos um remédio que vai... Se fosse assim, a gente estaria muito tranquilo saindo de casa, né? Porque ia aumentar a produção de cloroquina, todo mundo ia tomar cloroquina, né? Exatamente. Não é bem assim, né? As ações iam estar altíssimas de quem produz cloroquina. Não é tão simples assim, né? A galera da Fiocruz e de outros laboratórios e de outras instituições não estão trabalhando à toa, né? Para uma vacina. Exatamente. Sabendo que existe uma medicação milagrosa. Tá todo mundo lá ralando pra caramba. À toa, né? Não faz muito sentido, né? Não faz, né, gente? Vamos buscar informação, então, baseada em evidências científicas. E não acreditar em fake news. O Lucas fez uma pergunta aqui que vai
ser o gancho para a gente continuar o papo, que entrando agora no parto, né? A gente falou um Uhum, pouco sobre a gravidez e tal. beleza. E, né, quais os cuidados, né, que tem que ser tomados, né, nesse cenário que a gente está vivendo na hora do parto, né, Uhum, pela equipe médica, pelas gestantes e o sim. acompanhante. Como é que está sendo esse cotidiano para vocês, profissionais de saúde? Bom, a primeira recomendação é que todos os profissionais estejam devidamente paramentados, né? A gente sabe que é muito difícil, eu sei o quanto é difícil, eu sou fisioterapeuta, eu trabalhei em UTI neonatal, sei como é muito difícil a gente passar horas num lugar fechado, totalmente paramentado, né? Com capote permeável, com face shield, máscara e tal. Então, a recomendação é que pelo menos os profissionais usem máscara, e óculos ou face shield, né? Que é aquela Uhum, proteção acrílica. uhum. Então, essa é a primeira recomendação. Os profissionais devem estar devidamente paramentados. Para as mulheres sintomáticas, existe uma recomendação de que as mulheres sintomáticas usem máscara, mas o Ministério da Saúde abriu uma exceção para que, ao invés da mulher usar máscara, os profissionais usem máscara, né? Todo mundo use máscara, porque a gente sabe que para a mulher que precisa respirar e já tem uma alteração no padrão respiratório, fica difícil usar máscara. Então, todo mundo devidamente paramentado, com lavagem das mãos frequente, com higiene de todos os materiais possíveis, assim, a todo momento, né, que se usa. Então, essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é redução ao máximo de pessoas dentro da sala de parto. O que, Uhum. na minha prática pessoal e do coletivo do Fardo de Ternura, a gente não tem visto acontecer com frequência. Um parto ou outro acontece, mas na maioria, um grande número de profissionais desnecessários dentro da sala de parto, entra e sai toda hora. A gente não tem visto esse compromisso, sabe? Então a recomendação Sim. é a gestante, a parturiente, né? O acompanhante ou a acompanhante, a obstetra e a doula. O pediatra só entra na hora que o bebê nascer, estiver nascendo, na verdade, coroado, né? E o segundo auxiliar, ou o segundo cirurgião, que é o outro obstetra, só entrar se for necessário. Se não for Uhum. necessário, somente um obstetra. Anestesista entrar só se realmente for necessária a analgesia, né? Isso para parto normal. Para cesariana, existe outra recomendação, porque é uma equipe maior mesmo. Precisa de 2 obstetras, precisa de anestesista, pediatra, enfim. Mas a Sim. recomendação é o menor número de pessoas dentro da sala, deixar todo o material que for preciso para todo o processo, para não ter que ficar entrando e saindo toda hora. Traz a mesa de Já parto, lá. traz um Uhum. Foxtrator, traz uma toalha. Então deixa tudo lá para não ter que ficar entrando e saindo, né? Já higienizado. Tudo limpo, né? Eles já fazem uma higienização terminal logo que uma paciente sai e para entrar outra. Então, com relação à equipe, esse cuidado. Pode usar somente o Uhum. face shield sem máscara? Não, face shield e máscara. É porque a É, máscara ela não é 100%, né, não, de não, a gente precisa proteção. ter uma outra barreira, né? Uma outra Então você barreira. aumenta a proteção quando você coloca o face shield. A máscara, dependendo da máscara, é 70 e poucos por cento de proteção. 75%, se não me engano. Mas Pois a é, N95 tem uma proteção maior, que maior, é o né? que a gente tem usado, né? A gente, no fardo de ternura, a gente usa a N95, tem uma proteção maior. Mas também com todos os cuidados para trocar quando necessária. Enfim, né? Se molhar, precisa trocar e tal. Uma outra recomendação importante é que o parto na água está desaconselhado. Então, a gente já falou lá no início, né? As mulheres podem usar água à vontade, mas se elas estiverem no momento de parir, precisa sair da água. Para mulheres sintomáticas ou com resultado positivo, ou que tiveram contato ainda ali naqueles últimos 14 dias, a permanência na água também na banheira está desaconselhada. Então, essa mulher pode usar o chuveiro e tal, mas imersa na água está desaconselhado. Porque a gente tem que pensar, né, que o vírus ele é transmitido por gotículas, né, de saliva. Então a Sim, água ela acaba virando um grande um grande meio de transmissor. contaminação, Sim, né? porque também já se sabe assim que pode ter a presença do vírus nas fezes. E aí, quando a mulher tá ali na água, às vezes ela elimina um pouco de fezes. Isso pode chegar nas pessoas, né? Sem contar que a equipe precisa avaliar. Aí enfia a mão na água para fazer um toque vaginal, por exemplo. Ou então para fazer uma ausculta fetal.
e aí acaba tendo uma chance maior de contaminação, né? Então isso é Sim. importante a gente falar. Então parto na água tá desaconselhado nesse período, né? Uma outra coisa muito importante é reduzir o contato físico com a gestante, o que para a doula é mais difícil, né? Porque o nosso contato é mais do abraço, da massagem, da mão com mão e tal. Então nós doulas, o que a gente tem feito é tomar bastante cuidado com isso. Então, se fez contato físico com a gestante, a gente sai em seguida, depois lava a nossa mão. E não fica toda hora botando a mão na água e fazendo, né? Assim, pra gente tá bem difícil atender. Bem difícil, porque a gente tá restringindo muito o nosso contato. Mas a gente tá. Eu falo que a gente sai assim. Um parto que antes durava 4 horas, a gente saía ótima, hoje a gente sai destruída. Emocionalmente destruída, a gente tem que pensar o tempo todo onde a gente vai encostar, se a gente vai pôr a mão, se não vai pôr a mão, né? Assim, pensar no custo-benefício, será que ela realmente precisa disso agora, será que não precisa? Pra gente tentar reduzir o máximo esse contato com a mulher. Então, lavar sempre a mão, usar equipamento de proteção, isso é bem recomendado, assim. Inclusive Recomendado. mudou, né, eu ia perguntar isso para vocês, o que que mudou, né, na rotina de vocês. Os atendimentos, né, passaram a ser todos online Todos também. online. Todos online. A gente não abriu mão de fazer essa mudança. Então, foi uma mudança aqui no Fardo de Ternura. A gente sabia que isso tem um impacto, né, na chegada de novas mulheres, mas a gente tem muita responsabilidade social. A gente entende que a gente não vai colocar as mulheres em risco e também não nos colocar em risco, Sim. nossas famílias, né? Então, Uhum. todos os nossos atendimentos agora são em formato online e o acompanhamento do trabalho de parto. Antes a gente ia para a casa da mulher, né? A qualquer momento. Hoje a gente primeiro faz uma avaliação por videochamada, fala mais com o telefone e vai segurando o máximo para a gente reduzir o tempo de contato com a mulher, para também tentar reduzir a possibilidade de transmissão de contágio. A Michelle falou uma coisa muito importante. Até nessa situação, o parto normal, ele é mais seguro, tá? Quando é Uhum. um parto que é possível de acontecer, né? Porque às vezes Claro. precisa interromper mesmo, tudo bem. Mas o que que acontece, né, com a cesariana eletiva, por exemplo? Você vai submeter essa mulher a uma maternidade onde a maioria da equipe está contaminada. No Rio de Janeiro, principalmente, todas as maternidades têm equipes completas contaminadas, muitos obstetras contaminados. Então, você vai expor essa mulher a um risco, essa mulher que está no grupo de prevalência, né? Você vai tirar um bebê de forma eletiva, com risco maior de ter um transtorno respiratório, porque a gente sabe que os bebês que nascem entre 37 e 38 semanas e por cesárea eletiva têm um risco maior de doença respiratória, né? De dificuldade respiratória. Então, você vai tirar esse bebê para ele ser exposto a um vírus que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, você tira esse bebê antes da hora e traz ele para esse mundão aí cheio de coronavírus. Então, deixa o bebê lá dentro no Bebê está seguro forninho. aqui dentro, né, Quanto gente? mais tempo passar, melhor. Tá seguro dentro, né, da barriga da mulher. Tá tudo bem. Tirar realmente de forma eletiva é uma Sim, irresponsabilidade, sabe? A gente não tá falando de uma cesárea de emergência, né? A gente tá falando de uma sim. cesárea eletiva, agendada. E tá acontecendo assim, todo dia. Normal. Como se Normal. não Como se tivesse. nada tivesse acontecendo. Bom, ai, a gente vai Então, ter que correr. os cuidados no parto são esses. Assim, no pós-parto, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão da placenta. No pós-parto, ali imediato na sala. Uhum. Evitar Então, ficar só tocando no bebê. recapitulando, né, que eu acho que é bem importante essa parte dos cuidados. Uhum. Equipe médica toda de máscara Todo mundo e luva paramentado. paramentado. Então, se Exatamente. você tiver, ou você acompanhante, você gestante, estiver num lugar é, em trabalho de parto, numa maternidade, e a equipe não tiver, você exige que a Exija que a equipe equipe esteja. use máscara. E Exatamente. luva e se paramente, né? Pela sua Exatamente. Coloque no seu segurança. plano de parto, né? Coloque isso Uhum, no seu plano de parto. Eu desejo ou exijo que a equipe esteja paramentada no momento da minha assistência, para isso, evitar a transmissão e contágio. Enfim, é importante isso. falar sobre isso com a equipe. E também que tenha o mínimo de profissionais Dentro da sala necessários de dentro da parto. sala de parto. Sim. Né? Só entre no momento que precisa e todos os equipamentos já estejam lá dentro, né? Para evitar esse entra e sai toda hora, né? Mão na maçaneta, enfim, vai, busca uma coisa e volta. Sim. Mais alguma Importante. coisa que você acha importante assim da gente
Assim, Isso é o barulho, né? principal, né? Reduzir a fala, que a gente acaba aproveitando esse gancho para ter um parto mais silencioso. Então, quanto mais a gente fala, mais gotícula a gente produz para máscara, aí a gente pode, né, esquecer de trocar. Lembrar de trocar a máscara a cada 3 horas, se for a máscara cirúrgica, né? De 3 em 3 horas essa máscara precisa ser trocada. Cuidado na água, né? Então, mulheres assintomáticas podem usar água durante o trabalho de parto. Mulheres sintomáticas não devem usar, mas podem usar o chuveiro. E exigir mesmo a quantidade de profissionais, que eu acho que é o que mais tá pegando. E é legal a gente falar também que as fotógrafas estão proibidas, né? De Sim. entrar nas maternidades. Então, é importante. Visitas e Visita também está proibido. fotógrafas. Visitas e fotógrafos está proibido. Então, tomar esse cuidado, levar o mínimo de objetos para a sala de parto. Então, agora a nossa mochila, por exemplo, que era uma mochila enorme, a gente não leva mais muita coisa, a gente leva ali, sabe, uma coisa ou outra que pode auxiliar naquele momento, mas não dá para você ficar levando muitos objetos para aumentar o risco de contaminação ou de transmissão. Sim. Então, são cuidados importantes. E uma coisa bem legal, mulheres sintomáticas não podem mais ficar passando o trabalho de parto todo em casa. Só se for sintoma leve, se a saturação estiver ok, né? Se ela não tiver muitas repercussões. Mas quem tá com sintomas importantes, sentiu alguma coisa, precisa ir pra maternidade. Porque tem que ser acompanhada, né? A vitalidade do bebê precisa ser acompanhada, porque a gente sabe que tem uma redução na oxigenação, então Entendi. Ela precisa ser acompanhada na maternidade. Não é assim, é melhor ficar em casa, né? Claro, a gente sabe, mas assim, na situação atual a gente tem que pensar na saúde da mulher e do feto, e do bebê. Do bebê. Então, se você tá com sintomas e tá em trabalho de parto, não fique em casa. Exatamente. Vá para a maternidade. Ou acione a equipe, né? Se for uma equipe de parto domiciliar, ou que vai fazer a transferência, porque também para mulheres sintomáticas ou com resultado positivo, ou que tiveram contato com alguém positivo, o parto domiciliar também não está aconselhado, né? Essa mulher precisa ser transferida para o hospital. Então, entrando agora nos 10 minutos finais da nossa live, infelizmente, passou rápido. Falando de pós-parto, né? De amamentação, que eu acho que é uma coisa assim super importante, né? Sim. Eu já li que o leite pode curar o coronavírus, estavam sendo feitos estudos, né? De que o leite poderia melhorar, aumentar a produção de anticorpos e curar as pessoas do coronavírus, né? Tudo estudos ainda. E já li também que foi encontrado vírus no leite materno. Então, independente de qualquer coisa, né? A mulher que acabou de ter filho, né? Ela deve continuar amamentando normalmente. Sim. Quero até falar sobre uma coisa antes que a gente não falou, porque antes de começar a amamentação, tem o momento do nascimento, né? Sim. E aí a gente tem o clampeamento oportuno do cordão, que é esperar o cordão parar de pulsar, ou ali clampear entre o primeiro e o terceiro minuto, enfim, de acordo com o que cada equipe vai seguir o desejo da mulher. Então, esse clampeamento oportuno, ele continua sendo recomendado. E o contato pele a pele, para mulheres sintomáticas, ele está desaconselhado. Isso gera uma dúvida, porque assim, pelo menos pra gente aqui no Fardo de Ternura, por que essa mulher pode amamentar depois fazendo contato pele a pele, se ela está sintomática, e ela não pode fazer um contato pele a pele imediato? Então, é importante conversar sobre isso com a equipe, porque a própria Melânia e a Maíra já criaram um protocolo sugerindo que se essa mulher tá sintomática, assim que o bebê nascer, ou um pouco antes do bebê nascer, que essa mulher tenha o tórax, o colo e os braços higienizados, o pescoço, né, que é onde o bebê vai ter contato ali, para que esse bebê seja colocado em contato com ela. Então, é uma possibilidade também para as mulheres sintomáticas. E aí nasceu, vem a amamentação, né? Na primeira hora de vida e depois também no pós-parto. Até o momento não há nenhuma recomendação para que essa mulher não amamente. Então, as assintomáticas devem seguir com a amamentação, né? E as sintomáticas devem seguir com a amamentação, fazendo uso de máscara, higienizando, né, o colo, enfim, naquele momento em que o bebê for ficar mais perto, mas devem seguir com a amamentação, porque não há nenhum estudo que, pelo menos até hoje, né? Hoje é 28, né? 27 de maio, não existe nenhum estudo que fale pra gente que esse
bebê possa contrair o vírus através do leite materno, né? Então, por mais que a gente já tenha visto um estudo dizendo que existe o vírus no leite materno, não tem nenhum estudo que diga que o bebê vai ingerir e vai se tornar positivo por isso. É muito difícil fazer um estudo nesse sentido, né? E Mas as podem seguir vantagens do leite ainda são muito superiores, muito né? superiores, porque a gente sabe que crianças e bebês, quando são contaminados, na maioria das vezes eles ficam num sintoma mais leve da doença, né? Então, sigam amamentando, não interrompam a amamentação. Se isso for recomendado, procure um profissional atualizado, um pediatra atualizado, para que vocês consigam manter a amamentação, que é muito importante, muito importante. E você falou de fazer essa higienização, né? Como que deve ser feita essa higienização da mulher que está sintomática nesse pós-parto imediato ou no momento da amamentação? Com álcool ou com sabão? O que que é melhor? No hospital, a recomendação por esse protocolo lá do IMIP, né, que é o hospital da Melanie, onde ela trabalha, ela recomenda que seja com clorexidina, que é tipo um sabão mesmo, né? Em casa, água e sabão, ou só um álcool 70, espera, mas eu acho que álcool 70 no colo vai ressecar muito, talvez uma água e sabão. Sim. Né? E assim, entender também que se você está convivendo com esse bebê 24 horas por dia dormindo, ele vai contrair o vírus, né? Não existe a possibilidade, né, de não contrair, muito pouco provável. Então, tem isso também, né, que falaram em leite materno ajuda na imunidade do bebê, né? Então, é isso que estão falando nesse estudo, que talvez exista um anticorpo aí já prontinho para ser utilizado contra o Covid vindo do leite materno. Então, uma informação importante. Gente. Amamentem, não deixem de amamentar. Pelo menos até hoje a recomendação é essa. Exatamente. Exatamente. Não deixem de amamentar, na dúvida, amamentem. E busquem informação no momento que você estiver amamentando, porque a gente não sabe como é que vai estar até lá, né? Exatamente. Mas eu duvido muito que exista alguma coisa melhor do que o leite materno para dar para uma criança. Não existe, na verdade, né? Não existe. Mesmo que a mãe tenha um sintoma, assim. Sim, não existe nada melhor que o leite materno. Neste momento, não há recomendação para interrupção. Então, nesse momento. 5 minutos? 2. Já avisou para você aí? Se você quiser, a gente continua um pouquinho depois. Ah, sim, né? Avisou se tiver, pra mim. Se for possível. Mas, na verdade, a última coisa que eu ia perguntar, a gente pode passar rápido, é sobre visitas, mas que você já falou um pouco. Sim. Que devem ser evitadas no pós-parto, tanto em casa quanto na maternidade. Hospital. Sim. Exatamente. Sim. Antes de terminar, a Bárbara tá falando que chegou no fim, agora você tem a possibilidade de salvar no IGTV, a live né? no IGTV, exatamente. Sim, vai estar lá. Deixar. Vai estar salvo no IGTV. Pode ver depois. E eu vou passar depois todos os Instagrams e fontes de informação que a gente falou aqui que são seguras. Ótimo, ótimo. E queria já então ir para os agradecimentos finais. Primeiro, obrigada, Fê, pela sua presença, pelos seus conhecimentos. Foi maravilhoso. Espero ter esclarecido muitas dúvidas aí. Muito, acho que foi super legal. Que bom. Se as pessoas ainda tiverem dúvidas, pode mandar pra gente no nosso direct, que depois eu te passo e a gente responde. Ótimo, pode mandar pro direct do Fardo também. Do Fardo também, sigam o Fardo. Sigam a gente. Muito obrigada pela presença, vamos fazer outros. Vejo a hora de te abraçar. E é isso, obrigada também a vocês, todos que estiveram aí. Agora voltou. Voltou. Muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que fez pergunta, que teve aí. Acho que obrigada, é isso, gente. assim. Foi muito bom. Nos unir.